Vamos a isso, lista de 10 jogadores mais viciados do futebol atualmente em ordem decrescente. Vamos reagir a esse vídeo aqui e ver no que dá. 10 jogadores viciados no futebol em ordem decrescente. E acredite, quando chegarmos ao número 1, você ficará de queixo caído, você ficará de... E só um aviso, um jogador aparece 2 vezes nesta lista. Você descobrirá quem é em breve. Para começar, vamos falar sobre cafeína. Mohamed Salah é amplamente considerado um dos atletas mais disciplinados do futebol mundial. Nada de álcool, um plano alimentar cuidadosamente estruturado, uma rotina de sono que a maioria das pessoas só sonha em manter. Uma é basicamente uma máquina. Eu vejo Salah como um jogador muito disciplinado, mano. Apesar da última temporada pelo Liverpool ter sido um pouco conturbada, né? Mas tipo, a pessoa dele, né? A aparência dele me mostra um jogador muito disciplinado. Mas aqui está o problema sobre as máquinas. Várias fontes próximas ao rei egípcio apontaram seu ritual diário de café como algo essencialmente inegociável. O amor de Mo Salah por café é tão lendário que ele basicamente transformou o campo de treinamento do Liverpool em um café sofisticado. Ele é o líder não oficial da cultura do café do time, frequentemente visto no café dedicado do centro de treinamento Achá, onde seu pedido favorito é um clássico expresso macchiato. Salah usa essas sessões de café como uma forma de liderar o time. Proibiu até mesmo os celulares no bar para que os jogadores conversassem e criassem laços, em vez de ficarem mexendo no telefone. Falando em hábitos que parecem completamente inofensivos até você sentar com eles por um segundo, vamos falar sobre chiclete. Quando se fala de chiclete, exatamente, eu ia falar de Carleto Ancelotti, mano. Quando se fala de chiclete, não tem como não falar do homem, mano. Carlo Ancelotti parece que quando as coisas mais estão pior para a equipe dele, mais chiclete ele vai pôr na boca, mano. Carlo Ancelotti realmente... E pelo que eu percebi, Ancelotti ele gosta de chiclete desde a época do jogador, que ele era jogador. Porque eu tenho um vídeo aí que eu vi, um meme que eu vi aí, o meme era o seguinte: a prova de que Ancelotti nunca foi jovem. Aquele vídeo é muito engraçado, mano. Mano, aí tava Ancelotti no Milan como jogador, claro. Aí tava naquela fileira aí de entrada dos jogadores, né? Tava Ancelotti, Van Basten, por aí, jogadores daquela época aí. Mano, Gullit, e parecia que o Ancelotti, o Ancelotti já tinha essa aparência dele de velho, mano. Foi muito engraçado aquele vídeo. Conquistou cada canto do esporte. Mas se você assistiu a qualquer uma de suas aparições na linha lateral ao longo de sua carreira, você já sabe exatamente o que está por vir. O chiclete nunca para. Nenhuma vez, nem nunca. Com chuva, com sol, disputa de pênaltis na final da Champions, com tudo em jogo, não importa o que está em jogo. Sim, é aquilo que eu falei, quanto pior ou a situação mais tensa for, mais chiclete ele vai lançar na boca. Você está mascando. É seu cobertor de segurança, sua maneira de processar o caos que se desenrola à sua frente, seu mecanismo para permanecer completamente composto quando o mundo ao seu redor está em chamas, Os jogadores falaram sobre como sua presença é calmante na linha lateral. E honestamente, talvez o chiclete seja parte do motivo. Está tão profundamente enraizado em sua personalidade que, a essa altura, ver Ancelotti sem ele seria genuinamente perturbador. Agora, vamos mudar completamente de assunto. Seria estranho ver um Ancelotti sem chiclete. Porque é nessa próxima entrada que as coisas começam a ficar um pouco mais sérias. Fumar. Wojciech é famoso. Isso, quando se fala de fumar, fala-se de Chesney, mano. Não tem como. O maluco do Barcelona. Por não se desculpar por ser fumante. Ele falou abertamente sobre isso em entrevistas, assumiu isso sem um pingo de constrangimento e até riu sobre isso. E em coletivas de imprensa, as histórias são lendárias. Há relatos dele fumando nos chuveiros do vestiário do Arsenal, um incidente que supostamente influenciou sua eventual saída do clube. Não sabia disso, não. Eu sabia que ele jogou no Arsenal, mas desse evento eu não sabia. Pense nisso por um momento. Um atleta profissional de alto nível, alguém que depende de seus pulmões, seu tempo de reação, seu condicionamento físico para ganhar vida no mais alto nível, competindo... Sim, até porque ele é goleiro, né? Abertamente, enquanto é um fumante ativo. E Chaziene nunca pareceu nem um pouco incomodado com a contradição. É preciso respeitar a confiança, mesmo que o hábito em si levante todas as sobrancelhas possíveis. O vício em mídia social... Se ele não está trapacear, acho... tipo, aparecer muito ao público, acho um pouco assim, né? Mas se isso não está trapaceando para o lado futebolístico, quem somos nós para julgar? Futebol é algo com que os clubes lutam silenciosamente, com muito mais frequência do que deixam transparecer publicamente, mas poucas situações ilustraram isso de forma tão vívida quanto Marcus Rashford.
Relatos de dentro do Manchester United pintaram o retrato de um jogador cujo relacionamento com seu telefone havia se tornado uma preocupação genuína. Rashford é viciado em celular. Eu acho que esse vício hoje em dia é um pouco mais comum, mano. Quem nunca? Por exemplo, eu particularmente sou viciado em celular. É uma confissão aqui para vocês. Para a equipe, Arequipe. Enquanto suas atuações em campo atraíam críticas crescentes de fãs e especialistas, histórias surgiam simultaneamente sobre seus hábitos de vida, com noitadas e uso obsessivo de mídia social sendo temas recorrentes em conversas acontecendo a portas fechadas. Há um argumento convincente de que sua fome por holofotes online, as postagens no Instagram e a persona pública cuidadosamente selecionada começaram a ocupar mais espaço mental do que seu futebol real em certos momentos. Os números em campo contaram sua própria história. Ninguém está imune a vício de celular, até os famosos. Previamente forçando o United a enviar menos-lo por empréstimo. Ele está atualmente no Barcelona tentando se reconstruir. E embora sua forma na La Liga tenha sido encorajadora, as perguntas sobre seus hábitos fora do jogo nunca foram totalmente dissipadas. A próxima questão é algo que o Sport tem enfrentado há anos. Gás hilariante. Ele ali já foi um dos meio-campistas mais... Dele é viciado em quê? Só sei que a infância dele foi meio conturbada, foi meio difícil. Essa história dele eu conheço. Onde a mãe teve que abandonar, trocou ele, por aí. A mãe era viciada em bebida alcoólica. Por aí. Essa história dele eu conheço, do Dele. Eletrizantes e emocionantes do futebol europeu. O Tottenham... E falando nisso, onde que ele está hoje em dia? A última vez que eu lembro, ele estava num cômodo de Cesc Fábrica. E também acho que as coisas não deram certo lá. Triste saber que uma das maiores promessas do futebol da atualidade terminou assim, mano. Aquele Dele do Tottenham jogava muita bola. O adorava. A Inglaterra acreditava nele. O mundo estava genuinamente aos seus pés. E, então, pouco a pouco, tudo foi se desfazendo. Ele próprio demonstrou uma coragem extraordinária ao se abrir sobre as lutas pessoais que enfrentou, incluindo o uso de óxido Um segredo para vocês, ele namorava com simplesmente a filha do Guardiola. nitroso como mecanismo de enfrentamento durante alguns dos períodos mais sombrios de sua vida. Ele falou em entrevistas cruas e inflexíveis sobre o trauma que carregava muito antes de o futebol entrar em cena e como as substâncias se tornaram uma forma de amortecer o ruído. É uma história de partir o coração, mas também é importante porque revela o quanto esses jogadores carregam por baixo da superfície. Agora, aqui está uma que realmente causou ondas de choque no mundo do futebol quando veio à tona. Jogos de azar. Ivan Toney foi banido por 8 meses. Ué, já estamos no Ivan Toney. E do Dele Alli, não falamos. Ele é viciado em quê? É aquilo que eu falei no princípio. E parece que também o narrador do vídeo trouxe a mesma situação, que ele teve problemas assim antes do futebol e ele viu nas substâncias o único refúgio. Tá. O caso de Ivan Toney tem a ver com as bets. Eu lembro dele, acho que foi punido por quase um ano sem poder jogar pelo Brentford, mano. E olha, esse maluco aqui joga muita bola, mano. Desculpa. O Ivan Toney é um grande ponta de lança. Um centroavante. De todas as atividades relacionadas ao futebol, após ser considerado culpado de impressionantes 232 violações das regras de apostas da Associação de Futebol. 232? Deixa esse número se estabilizar. Não foi uma aposta casual feita em um fim de semana por tédio. É um vício profundo. Sim, eu acho que é na mesma época também daquele Tonali do Newcastle. Na época em que ele foi transferido do Milan para o Newcastle, também teve esse caso aí, foi punido por acho uns 8 meses. Fundo e consumidor que claramente se instalou muito antes de qualquer pessoa de fora prestar atenção. E o Tony, eu lembro que ele admitiu, pediu perdão, ele disse que ele era viciado mesmo. O que torna essa história ainda mais impressionante é o momento. Tony estava no auge de seus poderes quando tudo se tornou público. Um talismã do Brentford, o atacante mais desejado da Inglaterra, perseguido por clubes europeus. E eu acho que se não fosse aquele episódio, eu acho que o Tony iria num dos grandes, no Big Six, eu acho que ele iria, mano. Porque o que esse maluco tem de futebol, o que ele tem de faro de gol, o que ele tem de atacante, de um centroavante, é incrível, mano. Joga muita bola. A banda o tirou de 8 meses durante o que Porque mesmo hoje, estando no Al-Ahly da Arábia Saudita, ele joga muita bola. deveria ter sido o período decisivo de sua carreira. Ele acabou ganhando uma grande quantia em dinheiro para o Al-Ahly da Arábia Saudita e, para seu crédito, tem sido nada menos que sensacional lá, marcando uma taxa notável. Desde então, ele falou sobre enfrentar a questão do jogo de frente e que é justo com ele por isso. De um tipo de imprudência para outro, vamos falar de velocidade. Não em campo, onde a velocidade é um presente, mas fora de casa é algo totalmente diferente.
Wesley Fofana ganhou reputação de infrator reincidente após acumular Fofana é viciado em adrenalina de velocidade. Não sabia disso. incríveis 10 condenações por dirigir embriagado em menos de um ano, o que resultou em uma penalidade de 50 pontos em sua carteira. Seus problemas legais chegaram ao auge com uma acusação de direção perigosa por ultrapassar carros em acostamento em alta velocidade, um incidente capturado pela câmera do painel que o levou a 300 horas de serviço comunitário. De excesso de velocidade em seu Rolls Royce a uma colisão de alto nível com a estrela do EastEnders Dean Gaffney em sua Lamborghini, a atitude imprudente de Fofana forçou os magistrados a emitir uma série de desqualificações, deixando-o proibido de dirigir até maio de 2027. E agora? Justo. Porque ele está colocando em perigo a vida de outras pessoas. Então, quando o teu vício chega nesse nível até de colocar em risco a vida de outras pessoas, aí acho justo. Simplesmente não podemos mais evitar isso. E agora, temos que falar sobre Neymar. Em que Neymar é viciado? Se não forem... Claro, o Neymar antigo, o menino, já o adulto nem hoje, está bem consolidado na sua relação. É um pai incrível, o Neymar. Não sei de que vício vai se falar aqui, mas daquele menino antigo, todos nós sabemos, não precisamos falar, né? Na verdade, precisamos de 2 entradas para Neymar, porque, de alguma forma, esse homem conseguiu entrar nesta lista não uma, mas 2 vezes. Acho que ele é viciado em driblar, só. E se isso te surpreendeu, continue lendo, porque os detalhes são ainda mais surpreendentes do que a manchete. Primeiro, dormir. Neymar desenvolveu uma Neymar é viciado em dormir? Estranho. reputação quase mitológica por seu amor ao descanso, e não pela recuperação disciplinada e estruturada que os cientistas esportivos recomendariam. Relatos de companheiros de equipe, treinadores e várias fontes ao longo de sua carreira sempre pintaram o retrato de um jogador que chegava atrasado, mantinha horários profundamente irregulares e era Simplesmente o Dembélé antigo. quase impossível de acordar em horários normais. E era quase normais. Relatos de sua época no Paris Saint-Germain sugeriam que as sessões de treinamento eram ocasionalmente interrompidas por sua pontualidade, com a equipe supostamente tendo dificuldades para fazer se movimentar pela manhã. Para um jogador de sua habilidade, um homem que foi genuinamente citado no mesmo nível de Messi e Ronaldo por períodos de sua carreira, esse padrão levanta questões óbvias sobre comprometimento e profissionalismo. Mas aqui está o problema. O sono é apenas uma camada, porque além das manhãs tardias e da programação irregular, há algo maior à espreita na história. Álcool. Durante seu período conturbado na Arábia Saudita, surgiram relatórios sugerindo que o estilo de vida social de Neymar havia piorado a um ponto em que estava afetando tangivelmente. Eu lembro de uma foto aí do Neymar no Al Hilal. Eu não sei se aquela foto foi mano, mas parecia que estava um pouco gordo, assim, Neymar com aquela roupa de treino do isso. Uma foto por aí. Sua forma física e sua disponibilidade para as partidas. Dizia-se que ele passou a beber com frequência durante o período em que estava afastado das atividades por uma lesão. Mano, o Neymar, se formos já ver de 2018 para cá, sofreu muito com lesões, mano. São praticamente quase 7 a 8 anos desperdiçados. Infelizmente, né, são lesões. O Neymar luta muito contra isso, mano. Isso nós não podemos negar. Ou para um jogador que já carregou... Infelizmente, são coisas que o destino nos oferece. Tem pessoas que... eu acho que no futebol, por mais que você seja disciplinada, tem que contar um pouco com sorte também. Porque lesões... Tem gente que é disciplinada, mas no fundo acaba tendo lesões. E as do Neymar foram muito recorrentes. E isso acabou praticamente com a carreira dele. Imagina se os últimos 8 anos o Neymar não tivesse se lesionado. Hoje ele tem 34 anos. Estaria jogando ainda no auge, mano. O peso dos sonhos de uma nação inteira na Copa do Mundo é realmente difícil de processar. Seu corpo continuava se deteriorando. As perguntas continuavam Isso aí, mano, com certeza. Neymar gordão assim. aumentando, e a diferença entre o jogador que ele era e o jogador que ele se tornou ficava cada vez mais difícil de explicar, apenas com lesões. E por fim, aquele que encerra tudo, os videogames, Jadon Sancho falou abertamente sobre seu amor. Mano, o Dembélé antigo era muito viciado em videojogo, mano. Quem lembra daquele Dembélé que quando chegou no Barcelona 2018, 19 por aí, mano? Dembélé simplesmente era viciadaço em videogame. Ele dormia quase pela manhã e tinha que ir treinar, chegava quase sempre atrasado. E aquilo sim eu acho que afetava muito nas lesões do Dembélé. Pelos jogos ao longo de sua carreira, mas fontes sugeriram que isso vai muito além de uma forma casual de relaxar. A carreira de Jadon Sancho sempre foi ofuscada por relatos de um vício em jogos noturnos com vários clubes, levantando preocupações sobre como seus hábitos noturnos afetam seus padrões profissionais. É que, durante seu tempo no Borussia Dortmund, dirigentes do clube supostamente se preocupavam que Sancho não estivesse...
E para mim eu acho que o Sancho foi feito para jogar no Dortmund, mano. É incrível que quando ele vai para o Dortmund ele rende, mas quando volta para outros clubes, para o United, por exemplo, no Villa ele não consegue. Inclusive chegou a jogar no Chelsea, mano. Ele não consegue. Mas no Dortmund, mano, esquece. Ele ativa o modo Prime. Estivesse dormindo o suficiente, porque ficava acordado até de madrugada jogando videogame. Esse padrão continuou no Manchester United, onde o ex-companheiro de equipe Nemanja Matic revelou que Sancho se atrasava com frequência para os treinos, o que resultou em uma parcela de 75 mil pounds em... Sancho chegou a jogar com Matic no United? Pode ser. Já que ele também chegou há bom tempo no United, 2000. Porque acho que Sancho chegou na época do Antony, que o Antony chegou também. O Matic ainda continuava no United. Em multas cobradas. A controvérsia atingiu auge durante sua desavença com Erik ten Hag quando Sancho foi flagrado jogando EA Sports FC 24 online no meio da noite, poucos dias depois de ser banido do treino do time principal por questões disciplinares. Quem nunca? Um UFC da vida, um eFootball da vida, quem nunca? Esse que vos fala particularmente é viciado em futebol, mano. Esquece. Então, basicamente, acho que é isso o vídeo. O vídeo chegou ao fim. Então, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Lembrando que o link do vídeo oficial original vou deixar aí na descrição. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.